Se você está chegando por aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a Babi, eu sou professora de Yoga e Meditação do Instagram @Equilíbrio em Prática e estou aqui para te mostrar um caminho como você pode se libertar da ansiedade, mesmo se você nunca praticou yoga antes. O tema da nossa live de hoje é: o que o yoga pode trazer para a sua vida? Bem, eu poderia ficar aqui horas e horas falando. E eu poderia, inclusive, citar algumas coisas que eu já citei aqui para vocês sem querer, o que o yoga ajuda na sua vida, que é melhorar o sono, melhorar o seu foco e a sua concentração. Mas eu trouxe aqui algumas coisinhas diferentes para a gente conversar sobre, porque eu recebo muitas perguntas sobre o yoga. E aí eu tentei trazer pontos diferentes para falar para vocês, talvez algo que você ainda não conheça, que o yoga pode trazer de bom para você. Eu estava aqui revisando o material, que eu sempre preparo tudo com muito carinho para trazer para vocês, estudo artigos acadêmicos para trazer para vocês, e aí eu encontrei uma lista, que eu até postei, de 71 benefícios comprovados cientificamente dos benefícios do yoga, comprovados pela ciência. Então, eu podia ficar aqui citando, 71 benefícios só dessa lista. Mas eu selecionei 3 para a gente conversar aqui hoje. E ainda assim, esses são estudos muito novos. Fazem poucos anos que o yoga começou a ser estudado. Por quê? Para quem não sabe, o yoga é uma filosofia de 5.000 anos atrás. Então, olha quanto tempo tem. Só que, antigamente, na cultura indígena, no Oriente, que foi onde o yoga surgiu, eles não sentiam necessidade, eles não precisavam ficar fazendo pesquisas científicas para comprovar os benefícios do yoga, porque eles sentiam na própria pele e os mestres viam nos alunos e por experiência, então, vendo tanto os mestres em relação aos alunos quanto eles mesmos. E eles não estavam preocupados em provar para ninguém que o yoga era bom. Eles sabiam porque eles viam na própria pele. Foi mais ou menos assim como é comigo hoje. Ninguém precisa me falar dos benefícios do yoga porque eu sinto na minha pele e imagino minhas alunas aí do Yoga em Prática que estão aqui, já vi a Cris hoje. E aí, Cris, você vai ser um grande exemplo do que eu vou citar hoje, porque a gente já experienciou isso. Mas, quando o yoga chegou no Ocidente, ele encontrou com uma cultura muito diferente. Então, principalmente quando o yoga chegou nos Estados Unidos e o yoga chegou no Brasil, mais ou menos na década de 60, 1960. Então, olha quanto pouquinho tempo o yoga está no Brasil em relação a tantos anos que ele existe. Quando ele chegou na nossa cultura, a nossa cultura é uma cultura um pouco mais racional, um pouco mais cética. E como era algo muito novo, que não fazia parte da nossa cultura, começou-se a surgir essa necessidade de fazer pesquisas científicas para entender de fato os benefícios do yoga e comprovar isso. Então, um grande exemplo, que é uma fonte minha extremamente confiável de pesquisa e que eu gosto muito, é Harvard. Para quem não conhece, Harvard é uma das escolas, universidades mais importantes do mundo, localizada nos Estados Unidos, e lá eles têm um departamento especializado, específico, focado só em estudos científicos sobre o yoga. E a cada dia vem se descobrindo mais coisas. E, além disso, comprovando o que os mestres já falavam no Oriente, o que quem já pratica yoga nota. Então, faz pouco tempo que esses estudos saíram e a cada vez mais, a cada ano que passa, vem surgindo novos benefícios, novas pesquisas que comprovam todos esses benefícios do yoga.
E aí, por que eu decidi fazer essa live para vocês hoje? Para mostrar que o yoga vai além da ansiedade. E às vezes eu recebo mensagens e me perguntam, Babi, mas o yoga só ajuda na ansiedade? E eu falo com elas, não, o yoga ajuda muito mais que isso. E essa é a minha ideia de fazer essa live aqui hoje, te mostrar o que existe no yoga além da ansiedade. Por que eu foco na ansiedade para trazer para vocês no YouTube e no Instagram? Porque a ansiedade é hoje uma das maiores fontes geradoras de desequilíbrio emocional e físico que a gente tem na nossa sociedade. O Brasil foi considerado pela Organização Mundial de Saúde o país mais ansioso do mundo. O que significa isso? Significa que nós temos uma sociedade com uma taxa de ansiedade extremamente elevada. E a ansiedade, vocês vão ver isso na Semana Yoga para Ansiedade. Quem não está inscrito, assim que terminar essa live, vai lá e se inscreve. Vocês vão ver que a ansiedade ela é responsável por gerar vários outros desequilíbrios. Então, por isso que eu foco na ansiedade como base. Mas vocês vão ver hoje que o yoga vai muito além. Ele vai promover mudanças e trazer coisas boas para a sua vida, além de diminuir a ansiedade. Então, diminuir a ansiedade é um dos benefícios comprovados cientificamente que o yoga vai trazer para a sua vida. Mas a gente vai ter outros benefícios que a gente vai falar hoje. E o primeiro benefício deles é estar relacionado, inclusive, a um post que eu acabei de fazer, que eu falei que a Cris, minha aluna do Yoga em Prática, que está aí, iria ser um exemplo e não me deixa mentir, que é o processo de emagrecimento. Então, o yoga ajuda a emagrecer. Então, o que o yoga tem para trazer de bom para a sua vida? Se você é uma pessoa que está sedentária, com sobrepeso, e você não consegue sair do lugar num processo de emagrecimento, o yoga pode ser um caminho para você. Aliás, eu acredito muito que o yoga é um caminho para todas essas pessoas. E aí eu vou te explicar por quê. Como que o yoga ajuda a emagrecer. Primeiro, antes de eu te explicar como que o yoga ajuda a emagrecer, é importante que você saiba que quando eu falo de emagrecer aqui, eu não estou falando de estética. Uma coisa é, não me sinto bem com o meu corpo e eu quero perder X quilos. O yoga nunca vai te trazer essa visão. Por quê? A filosofia do yoga te faz se acolher, se aceitar como você é. Agora, quando você precisa de emagrecer por uma questão de saúde, aí sim, é muito importante que você coloque o yoga na sua vida com esse objetivo para isso. Por que então? Como que o yoga... Por quê? Quando você está sedentária ou com sobrepeso, você vai começar a gerar vários desequilíbrios que vão promover várias outras doenças. Então, o sobrepeso, ele vai gerar uma maior propensão a doenças cardíacas, a diabetes. Então, tem uma série de desequilíbrios que começam a ser gerados quando você está sedentário e com sobrepeso. E aí o yoga é um caminho maravilhoso para quem quer emagrecer. Por quê? Porque ele vai atuar em dois pilares ao mesmo tempo. Ele vai atuar no processo de queima de calorias. Por quê? Porque você está fazendo uma atividade física, você está tendo um gasto calórico, você está movimentando o seu corpo. E ao mesmo tempo, ele vai atuar no processo da compulsão alimentar, no emocional, no processo emocional de emagrecimento, onde você vai atuar tanto na compulsão alimentar quanto em mudanças de hábitos alimentares. Então, Saucham, como eu estava falando, é um dos niyamas do yoga, que é um dos valores do yoga, que é a purificação. E quando a gente estuda a filosofia do yoga, por exemplo, Saucham, a gente entende o quão é importante do que a gente coloca dentro do nosso organismo.
E aí a gente começa a observar quanto que a gente coloca toxinas, nós colocamos toxinas no nosso corpo. E aí você começa a perceber a sua alimentação. Então, desde gordura, açúcar e além disso, um fator super importante, você traz e desenvolve a sua presença. Quando você desenvolve a sua presença, é aí que você consegue acabar muitas vezes com compulsões alimentares. Porque a compulsão, o que é? É a ansiedade agindo e você comendo para alimentar uma fome que é emocional, não é uma fome física. Quando você consegue se perceber nesse processo, e aí o que a gente aprende no yoga? É você dar um passo para fora e se observar de fora, você consegue notar e você fala, opa, peraí, o que eu tô comendo? Eu preciso disso mesmo? Hoje eu estava até assistindo, eu estou revendo os vídeos de transformação de 30 dias dos meus alunos de yoga em prática, e estava revendo um dos vídeos da minha aluna falando que ela, inclusive, começou a reduzir a fome dela, porque ela não estava reduzindo uma fome física, mas uma fome emocional. Então, quando ela terminava de assistir às aulas teóricas, as aulas práticas, ela levava isso para as atitudes dela e assim ela estava saciada de certa forma. E eu recebo vários relatos de alunas minhas, e aí eu brinquei da Cris, que está no Instagram. A Cris estava falando no post na comunidade esses dias que ela emagreceu quantos quilos, Cris? Depois você me fala aí, não sei se foram 3 quilos, mas eu tenho alunas que emagrecem 5 quilos em 40 dias, foi o caso da Thaís, ela até me falou, Babi, agora já deu, não quero mais emagrecer, o que eu faço? E aí eu passei para ela as recomendações. Por isso que é tão importante você ter um acompanhamento, para você ter esse direcionamento do que você precisa fazer em cada momento. E é o seu professor de yoga, seu guru, que vai te passar isso. Então, a Thaisa, por exemplo, emagreceu 5 quilos em 40 dias. Eu já recebi e-mails falando que emagreceram 2 quilos em 30 dias. E é um emagrecimento completamente sustentável. Não é um emagrecimento de dieta louca que você fica uma semana passando fome. E eu sempre acreditei isso. Eu sempre acreditei que o processo de emagrecimento, ele só vai ser, vamos dizer, perene, se você passa por uma mudança comportamental. E você pratica yoga, e sabe o que é o melhor e o mais maravilhoso? Que você não nota isso. O emagrecimento, ele vem muitas vezes como consequência porque você está tão num processo de autoconhecimento, de autoaceitação, e aí de repente você fala, olha, minha calça diminuiu, aqui tá mais largo. E você não nota, é algo natural. Então não é dolorido, não é igual esses processos, né, de dieta, que você passa fome e que você... Maria do céu! A Maria tá falando aqui comigo que emagreceu 12 quilos desde maio, da turma 4. Isso você não tinha me contado. Alunas da turma 4 podem aparecer para me contar. Cris, deixa eu ver o que a Cris falou. 12 quilos. Elis também, minha aluna. Aí, ó, 2 quilos e 800 em 44 dias. Deixa eu ver se a outra Cris falou aqui. Ah, sobre cigarro, Valéria. Eu ia falar sobre isso, mas eu falo no final. Cris falou aqui, ó, 3 quilos em 30 dias, Cris, mais ou menos, né? Nosso primeiro ciclo de reconhecimento dentro do método do Yoga em Prática do curso. E quando, por exemplo, esse para mim é um dos fatores mais importantes, o emocional, e foi por isso que eu postei agora no feed, né, que o yoga vai ajudar muito mais do que gastos calóricos. Porque os gastos calóricos você consegue em outras atividades, né? Seja corrida, seja outra atividade física, que na maioria das vezes também é algo penoso, né? Vamos combinar que é bem chato. E aí a maioria das vezes os alunos falavam isso, né? Pagava a academia e não ia. Você fica lá,
2, 3, quem não gosta, né? Correndo na esteira, é penoso. E, inclusive, o fato da prática e de quando você começa a entrar no estilo de vida yoga ser algo prazeroso, isso, inclusive, impacta positivamente no seu processo de emagrecimento. Porque a sua mente e o seu humor, eles vão te influenciar muito nesse processo. E eu acredito que o emocional é tão importante, e daí a importância de se ter o yoga. Vocês veem aquelas pessoas, por exemplo, que fazem redução de estômago. Se elas não, então elas fizeram uma restrição física, né? Se elas não têm um processo psicológico e se elas não aprendem a desenvolver um autocontrole emocional que você vai conquistar com o yoga, muitas vezes o processo se reverte ou se torna ainda mais penoso. Então, é fundamental você olhar para o equilíbrio emocional se você deseja emagrecer, e o yoga vai te trazer isso. E é 2 em 1, né? Então, com 30 minutinhos no nosso calendário lá de prática, e aí eu mesclo muito, a gente tem uma sequência de aulas estruturadas, porque você tem que ter um processo de uma aula de queima calórica, com uma aula para recuperar o corpo, depois uma aula de queima calórica, depois uma aula para recuperar o corpo. Então não adianta você primeiro achar que o yoga é só aula prática. Então eu vou ficar fazendo as aulas do YouTube e aí eu vou emagrecer. Não é a aula do YouTube que vai te desenvolver esse autocontrole emocional, esse equilíbrio emocional. Isso vem a partir da filosofia do yoga, principalmente, né, meninas, das mentorias que a gente faz. O que eu faço dentro do Yoga em Prática com as minhas alunas? Uma mentoria para que eu, de certa forma, vá transformando o modo delas pensarem e agirem, o modo de se observar a vida, de se observar o mundo. E aí o seu desenvolvimento do equilíbrio emocional, ele vai vir muito disso. E é muito importante também a sequência de aulas que você faz, porque senão, ou você desgasta muito o seu corpo fazendo só, agora eu vou fazer só a prática pesada para emagrecer, não vai ser sustentável. Então é importante você ter uma sequência correta de aulas para que você equilibre prazer, queima calórica e desenvolvimento de força, flexibilidade, equilíbrio e relaxamento, ok? Então, sobre o emagrecer é isso. E aí eu tava falando, vou complementar aqui um pouquinho que eu vi a Valéria perguntando. Então, no yoga a gente tem um dos valores que é Saucham, que é a purificação, que a gente começa a observar e ter uma maior consciência em mudar as nossas escolhas para aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo, se a gente está trazendo toxinas. E aí, toxinas, desde álcool a vícios também. Como o yoga vai te ajudar a desenvolver o seu equilíbrio emocional, existem pesquisas científicas que já comprovam que ele ajuda no abandono dos vícios. Porque o vício nada mais é que um desequilíbrio emocional que você está com uma válvula de escape. E aí tem gente que a válvula de escape é a comida, tem gente que a válvula de escape é o cigarro, tem gente que é o álcool. Sabe qual que era a minha válvula de escape? Era o trabalho. Quem estava na live ontem, eu falei que eu trabalhava de 8 da manhã às 9 da noite. Ficava no escritório direto lá, workaholics, e minha vida passando, e eu lá em frente ao computador. E achando, coitada de mim, que um dia eu ia acabar tudo que eu tinha que fazer. No dia que eu entendi que a vida não era isso, que o yoga entrou na minha vida e que nunca vai acabar, é você que freia e desenvolve seu autocontrole, foi uma libertação. Vamos falar mais de libertação. Então, uma das coisas que eu queria falar hoje era sobre o processo de emagrecimento, que é uma das coisas boas que o yoga vai te ajudar a trazer para sua vida e que eu recebo muitas perguntas e vejo muitas alunas minhas conquistando isso, que às vezes estavam lá, né,
há muito tempo sem sair do lugar e elas conseguem, com o método Yoga em Prática, de uma forma muito rápida, conquistar esses benefícios. E aí, segunda coisa que o Yoga vem trazer de bom para a sua vida: melhora na sua respiração. Quando eu faço as práticas, sempre surge uma mensagem assim: ai, Babi, a coisa que eu tive mais dificuldade foi respirar. E tá tudo bem? Tá tudo bem. Sabe por quê? Você, assim como a maioria da população, não sabem respirar. Primeiro que nem lembra que respira. Eu falo isso com as minhas alunas. A gente tem um módulo, primeira semana é só teoria, não tem prática. Tem prática, mas não a sequência de aulas completas. E aí eu falo com elas, primeiro essa semana vocês vão aprender a respirar. Para você praticar yoga, primeiro você aprende a respirar direito, para depois você levar isso para sua prática. Babi, o que significa respirar direito? Como assim? À medida que fomos crescendo, nós fomos deixando a nossa respiração cada vez mais curta, por uma série de fatores. Seja principalmente porque a gente nem nota ela mais, quando a gente está com a nossa cabeça no passado ou no futuro, você está totalmente desconectada do presente e a sua respiração está no momento presente. E segundo, você não foi treinando isso, você não foi desenvolvendo isso. E aí, lembra um bebê, quando o bebezinho tá lá bonitinho com aquele barrigão, como que o bebê respira? A barriguinha dele tá lá, ó, se movimentando, respirando completamente, usando todas as partes do tronco dele. E aí, o que acontece quando você vai ficando adulto? Sua respiração vai ficando cada vez mais no peito e cada vez mais curta. E aí a ansiedade faz o quê? Consome. Por quê? Quando você está com uma respiração curta, você está julgando e ativando, jogando descarga de energia e ativando no seu corpo o sistema de luta ou fuga. Por quê? A respiração curta é aquela que você está tentando ali. Quando você corre, você fica como? Ofegante, não é? Respiração curta. É o oposto do processo de relaxamento. O que a gente está fazendo em todas as práticas de yoga e técnicas? Tentando esticar a nossa respiração, alongar a respiração. E por que você aprender a respirar, e é o yoga que vai desenvolver isso em você, é importante? Porque a respiração, gente, é fundamental no nosso organismo. Tá assim com dormir bem e com o seu coração bater. Então, acho que é assim, ó, para você ter uma base de vida ali saudável. Dormir bem, conseguir respirar bem e seu coração tá batendo. Quando você utiliza toda a capacidade respiratória, você está ajudando nas trocas que acontecem lá dentro das suas células, que estão liberando toxinas e entrando oxigênio. Quando você está com uma respiração curta, você não deixa com que essa troca ela aconteça de uma forma eficiente. E a respiração curta, ela é muitas vezes relacionada com o estresse e com a ansiedade. E é um círculo vicioso, porque você tá com a respiração curta, você fica ansiosa. Você fica ansiosa e sua respiração fica mais curta. E aí você vai intensificando isso até explodir. Numa crise de burnout, numa crise de pânico, numa crise de ansiedade. Então, no yoga, a gente vai lá para a base, a gente vai aprender a respirar. E eu fico tão emocionada quando eu vejo nos vídeos das minhas alunas, eu nunca vou esquecer a Lídia. A Lídia fala para mim no vídeo dela de transformação de 30 dias que uma das coisas mais importantes que ela aprendeu no curso do Yoga em Prática foi a respirar. E isso é lindo, porque vocês não têm ideia do impacto que isso vai promover na sua vida. E aí, como que o yoga te ajuda a melhorar a respiração?
através das técnicas de respiração que a gente tem no yoga, que são chamados de pranayamas, principalmente, que são exercícios respiratórios, onde você vai praticar mesmo para que você vá expandindo a sua respiração. Quando eu comecei a praticar yoga, lá muitos anos atrás, eu lembro que eu fazia os exercícios tão rápido, respiração das narinas, e aí a minha professora me chamava a atenção e ela falava assim: por que você já terminou? E eu ficava toda sem graça. Por quê que eu fazia rápido? Porque minha respiração era muito curta. E aí, aos pouquinhos, eu fui ampliando com a prática, com os exercícios respiratórios que a gente aprende, as técnicas de yoga, eu fui ampliando, aprofundando e tornando a minha respiração mais lenta e profunda. Quando você consegue tornar a sua respiração mais lenta e profunda, você está ativando o seu sistema de relaxamento. E aí você consegue ficar mais calma, diminui sua ansiedade, diminui o estresse, melhora o equilíbrio das suas células, do seu organismo. E aí são só flores. E isso é aos pouquinhos, eu falo com as minhas alunas. Cada prática que elas fazem, eu falo com elas. E aí, bom, aluninhas que estão aí comigo na live, hein? O módulo de respiração não é um módulo para ser feito uma vez. Não é um módulo para você assistir uma vez. É um módulo para você revisitar ao longo de todo o período de um ano para você praticar. Você vai praticar hoje, praticar amanhã, e assim a gente vai um pouquinho a cada dia, que é o que eu ensino para vocês. Entenderam a importância da respiração? E entenderam que é o yoga o caminho? E é isso que ele vai trazer de bom para a sua vida? Melhorar a sua respiração? E vamos para o terceiro ponto, benefício que eu queria trazer para vocês hoje, que o yoga vai trazer de bom para a sua vida. Longevidade e qualidade de vida. Quem não quer isso, gente? Quem não quer envelhecer saudável e ter uma vida saudável? É isso que para mim significa longevidade e qualidade de vida, viver bem, né? Não significa só viver mais, mas viver mais e melhor. E aí eu e todas as minhas alunas, nossas inspirações, né, são aquelas senhorinhas de 90 anos praticando yoga, super felizes, fortes e saudáveis. A professora mais velha de yoga, ela faleceu esse ano, foi no início do ano, ali em abril, mais ou menos março, eu acho. Foi no início do ano, primeiro semestre. E ela faleceu com 100 e poucos anos. Eu não sei se era 105 agora, eu não vou lembrar de cabeça. E ela faleceu dando aula lá. Eu não sei se ela ainda estava dando aula nos últimos dias de vida, mas tem ela lá com 100 anos na sala de aula, dando aula, praticando yoga. Então, o yoga vai te trazer uma saúde integral, uma saúde completa, que vai ocasionar na longevidade e qualidade de vida. E aí você já tem pesquisas científicas que mostram isso e comprovaram cientificamente. Vou dar um exemplo para vocês, um pouquinho mais técnico, mas para vocês conseguirem entender a profundidade das transformações do yoga. Então, a gente tem os cromossomos, quem lembra lá das aulas de ciência, e os cromossomos, eles estão dentro da nossa célula, e quando a gente vai envelhecendo, eles vão se dividindo. Então, as células vão se dividindo. Toda vez que as células vão se dividindo, tem um pedacinho na pontinha dos cromossomos que chama-se telômeros. E a cada vez que as nossas células vão se dividindo no nosso processo de crescimento e envelhecimento, esses telômeros, eles vão diminuindo. E, gente, olha algo impressionante que foi descoberto através de pesquisa científica. Vocês acreditam que a prática do yoga ajuda a aumentar, a crescer os telômeros, não faz com que eles diminuam no processo de divisão das células?
Olha como que isso é incrível, eu fico maravilhada quando eu assisto pesquisas. O que isso significa? Significa que isso impacta diretamente no processo de envelhecimento, porque o envelhecimento das células acontece com essa divisão e a redução dos pedacinhos lá dos telômeros nos cromossomos. Então, quando de certa forma o yoga impede que isso aconteça, ele está atuando num processo de rejuvenescimento das suas células. Isso é incrível. Isso significa que você fica mais bela e mais jovem por fora, porque você tá feliz. A pessoa que tá feliz parece muito mais nova. Por que eu pareço mais nova do que eu sou? Outro dia me deram 19 anos. Eu falei, meu Deus, tô ótimo. Porque eu tô sempre sorrindo. Olha a diferença daquelas pessoas, até ruga, que fica só assim, de cara fechada, não é? Parece muito mais velha, emburrada. Então, você está rejuvenescendo não só externamente, do brilho que você passa a transmitir, como internamente. E eu falei isso, inclusive, para Sandra. Eu falei, Sandra, eu fiquei impressionada na diferença da live que a gente fez no dia que você entrou no Yoga em Prática, fez a inscrição. Eu falei, Sandra, eu quero saber por que você fez sua inscrição. Vamos fazer uma live. E depois a gente fez uma live, acho que você estava com uns 50 dias, você estava no segundo ciclo só, sorrindo de orelha em orelha. Eu falei, gente, que brilho é esse? Que energia é essa? Que Sandra é essa? Então, o yoga, ele é algo tão profundo que ele vai atuar lá nas suas células. E além disso, ele atua tanto no desenvolvimento da sua saúde como um todo, no equilíbrio de hormônios, na melhora. A gente desenvolve muito o nosso cérebro, isso também já é comprovado cientificamente, né? Eles fizeram aqueles estudos que entram com a cabeça naqueles aparelhos e fazem um escaneamento, e aí eles perceberam que a prática do yoga, ela desenvolve áreas do nosso cérebro que são responsáveis pelo aprendizado e pela memória. Então, é uma forma de você prevenir, por exemplo, um Alzheimer. É uma forma de que você, vamos dizer, envelheça com a cabeça boa. Você está desenvolvendo áreas no seu cérebro responsável pela memória e aprendizado. E além disso, como eu falei no processo de emagrecimento, você começa a fazer mudanças na sua vida, inclusive de hábitos alimentares. E aí, quando você passa a se alimentar melhor, isso também contribui para a sua longevidade e para a qualidade da sua vida. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Então, falei de 3 coisas boas que o yoga vai trazer para sua vida. Se você ainda não estava convencido, espero que agora você já esteja. A primeira foi o yoga te ajudando a emagrecer. A segunda foi o yoga ajudando a melhorar a sua respiração. E a terceira foi o yoga te ajudando a trazer longevidade e qualidade de vida. Aí você fala assim para mim, Babi, entendi. Então o yoga vai resolver todos os meus problemas, é só eu uma vez por semana ligar minha televisão, fazer uma aulazinha lá de 20 minutos, de 30 minutos, uma aula sua lá do YouTube. É isso? Eu vou conquistar tudo isso? Não! Não é isso! Entenda uma coisa. Não existe milagre, né? Todos esses benefícios que eu falei para vocês aqui hoje são conquistados quando você tem uma regularidade e quando você coloca de fato em prática todas as técnicas do yoga, assim como a filosofia. Quando você coloca em prática os 8 pilares do yoga, quando você coloca em prática os pranayamas, os exercícios respiratórios e toda a filosofia, né? Então não é, então vou fazer uma aula de YouTube uma vez por semana e tá tudo certo. Dificilmente você vai ter esse desenvolvimento tão profundo e tão rápido que as minhas alunas conquistam, né? Inclusive eu fiz um post, quem não assistiu vai lá assistir, a Marina, uma das minhas alunas, falando a diferença entre o yoga presencial e o método yoga em prática.
ela praticava no estúdio, ela fazia até 2 vezes na semana. Ela praticava no estúdio e com a quarentena ela me conheceu e entrou para o Yoga em Prática. Ela fala a diferença dos resultados, né? Então é importante que você entenda, para que você conquiste todos esses benefícios, você de fato precisa colocar em prática um método completo de yoga que vai te ensinar todas as técnicas para você desenvolver o seu corpo e a sua mente para conquistar esses benefícios tão rápidos assim, né? Quando eu falo com vocês que você se liberta da ansiedade em 30 dias, não é coisa da minha cabeça, né? Quem aí teve a oportunidade de assistir a live com a Betina, viu que ela parou de tomar 8 comprimidos em menos de 30 dias, no primeiro ciclo. A Sandra, com 10 dias, parou de tomar remédio para dormir. Então, por que tem um desenvolvimento assim tão rápido e as minhas alunas conquistam resultados tão rápidos? Porque elas seguem um método completo. Então, para a gente finalizar a nossa live de hoje, é importante que você entenda, então, quando eu foco na ansiedade, que a ansiedade ela vai ser o gatilho para desestabilizar tudo isso que eu falei que o yoga pode trazer de bom para a sua vida. Então, a ansiedade, ela vai disparar a compulsão alimentar, que vai impactar no processo de emagrecimento. A ansiedade, ela vai te trazer uma respiração mais curta, que vai impactar na sua respiração. E a ansiedade vai ativar, por exemplo, o estresse com hormônios que são liberados na sua corrente sanguínea, que vai impactar no seu processo de envelhecimento, para que você não viva mais e melhor, que você não tenha qualidade de vida. Então, quando a gente atua na ansiedade, a gente está, consequentemente, deixando o caminho livre para que outros benefícios como esse que o yoga tem para trazer para a sua vida surjam na sua vida. Namastê!